Olá, pessoal. Eu me chamo Eduardo Henrique Gonçalves. Eu sou biólogo e atualmente mestrando na Universidade Federal do Paraná, onde eu desenvolvo um projeto sobre bem-estar de animais sinantrópicos, razão pela qual eu fui convidado a dar essa aula no curso de Ética Animal oferecido pela Federal de Uberlândia, a quem eu aproveito para agradecer pela oportunidade. O título dessa aula, então, eu coloquei de figurantes a protagonistas, maneiras de considerar a vida e o bem-estar dos animais sinantrópicos. Essa aula ela está inserida dentro de um tema geral chamado Animais Invisibilizados, então ela tem o intuito de dar luz a discussões éticas a respeito desses indivíduos sinantrópicos. Então, o roteiro dessa aula a gente vai falar sobre o que é esse termo sinantrópicos, quem está inserido nele e dos dilemas aos quais esses animais estão envolvidos. No caso, dilemas espaciais, dilemas sanitários, dilemas ambientais, algumas simbologias que esses animais carregam e, pelo outro lado do dilema, o ponto de vista dos animais, qual o interesse desses animais dentro desses conflitos. Por fim, a gente vai dar sugestões, ideias de como a gente pode trabalhar esses dilemas e uma breve conclusão. Então, de quem que a gente está falando nessa aula? Quem são os animais sinantrópicos? Existem algumas definições, a gente vai trazer algumas. A primeira delas, a gente vai olhar para a palavra. O que significa sinantropia, sinantrópicos? Ela é uma palavra que junta radicais gregos, e ela vai colocar sim junto, antropos, ser humano. Então, seriam animais que convivem, que vivem junto aos seres humanos. Uma outra definição a ser trabalhada é a definição do IBAMA, né? O principal órgão federal quando trata da fauna do país, né? Então, ele tem uma instrução normativa de número 141 de 2006, e lá vai estar definido o que é a fauna sinantrópica, que seria, então, animais que, em algum período da sua vida, ou a sua vida completa, vive em ambientes de atividades humanas, com atividades humanas, né? E essa mesma instrução normativa, ela vai dividir a fauna sinantrópica também em fauna sinantrópica nociva, que são esses animais que vivem próximo aos humanos e que causam, então, prejuízos econômicos, prejuízos sanitários e de outras ordens. E, por fim, a gente vai trazer uma definição um pouco mais atual, que seria quase que um sinônimo, que seriam os animais liminares. É uma definição da Donaldson e do Kinlica, né, do livro Zoópolis. Ele vai dizer, então, que animais liminares são aqueles que convivem próximo aos humanos, sem, no entanto, depender de cuidados diretos. Então, ele usa essa definição para separar animais domésticos de animais liminares. A gente pode encarar quase como um sinônimo de animais sinantrópicos, né? Então, de quem que a gente está falando? Quem são esses animais? Trouxe alguns exemplos para vocês. Tem camundongos, pardais, javalis, pombos, morcegos, saguis. São animais diferentes em termos biológicos, em termos ecológicos, são animais de ordens, de classes diferentes, mas eles têm em comum que vivem próximo a locais que a gente encontra atividades humanas. Se a gente for olhar para cada um desses animais, a história de sinantropia é muito distinta, né? E ela vai influenciar, então, depois em como a gente interage com esses indivíduos. Então, só para dar um exemplo para vocês, se a gente olhar, então, para um sagui, por exemplo, a história da espécie,
A história de sinantropia dessa espécie, ela é diferente da história, por exemplo, dos morcegos, né? Quando a gente fala desses elementos diferentes, a gente pode estar falando de perda de habitat, de espécies que vão se aproximando aos ambientes humanos por uma perda de habitat, né? A gente pode estar falando de processos de domesticação e depois de feralização desses animais. Então, se a gente olhar para cada um, a gente vai encontrar aspectos diferentes de como eles se tornaram, como eles vieram a conviver mais próximo dos humanos. E ainda uma outra divisãozinha que é interessante falar, existe uma distinção entre animais sinantrópicos urbanos e animais sinantrópicos periurbanos, né? Quando a gente fala de animais sinantrópicos urbanos, a gente está falando de pombos, de roedores em geral, camundongo, rato, ratazanas, e de periurbanos, a gente está falando, no caso dessas fotos, o exemplo mais clássico é o javaporco, né? O javali. Isso também vai influenciar nos tipos de conflitos que esses animais estão inseridos. Então, animais periurbanos estão mais associados a conflitos em termos de lavoura, destruição de lavouras e prejuízos econômicos. Animais urbanos, às vezes associados a questões de higiene, de superpopulação, transmissão de doenças. Enfim, isso, claro, falando sobre uma ótica humana, tá, gente? Então, há essa distinção de sinantropia também. Uma vez eu estava falando sobre isso e teve uma dúvida assim, mas, ok, e se houver um pombo criado dentro de uma casa como animal doméstico, ele é sinantrópico ou ele não é? E um cão que vive sem cuidados humanos diretos, vive nas ruas das cidades abandonado, ele é sinantrópico ou não é? Né? A gente vai responder essa pergunta com esse quadro aqui, né? Obviamente é uma definição humana, mas é um conceito fluido, né, que vai depender de alguns elementos, como o espaço onde eles vivem, as interações entre humanos, animais e esse local onde eles desenvolvem as suas vidas. Em termos gerais, se a gente for encarar rigidamente pela definição, todos esses animais seriam sinantrópicos. Cães, gatos, coelhos, morcegos, roedores em geral, pombos. Mas a gente sabe que dentro desse grupo existem uma grande diferença de como eles são tratados e como eles são encarados. Então, o termo sinantrópico, ele carrega um simbolismo que faz com que a gente, nessa aula pelo menos, esteja tratando do grupo que normalmente não é bem visto nesse convívio próximo aos humanos. E aí a gente estaria excluindo, então, os animais domésticos, que, pela definição do termo, né, pela ampla definição do termo, também seriam considerados animais sinantrópicos. Então, só para a gente frisar bem, nessa aula a gente está tratando de animais que vivem próximo aos humanos, tirando os animais domésticos. Então, um pombo tratado dentro de casa como um animal doméstico, ele não está inserido nesses dilemas que eu vou mostrar aqui hoje. Ele é sinantrópico, mas ele não está inserido nesses dilemas. A gente está falando de animais que, que convivem com alguns conflitos nessa proximidade com os humanos. Então, esse conceito é fluido, tá bom? Quais são, então, esses dilemas, né? Sabendo quem são os animais, quais são esses dilemas? Eu coloquei alguns, não é uma lista que se esgota aqui, mas acaba sendo os principais. Então, são dilemas espaciais, dilemas ambientais, dilemas sanitários e dilemas, um produto desses dilemas todos que eu já falei lá no roteirinho, que seriam as simbologias, né?
que é um produto de todos esses dilemas e de outros elementos que faz com que a gente crie simbolismos em direção a esses animais que depois vão influenciar nas nossas ações em direção a eles. Tá? Então, iniciando pelos dilemas espaciais, a gente vai retornar com esse termo liminares, né? Que são também como são chamados os animais sinantrópicos. Quando a gente fala de animais liminares, o termo liminar, ele tem um conceito de margem, de fronteira. Margem e fronteira chama espaços, né? Está associado a espaços. Onde está o dilema aí? Por que eles são animais liminares? Porque eles são encarados sob uma ótica de viverem à margem entre uma dualidade humana e de natureza, que a gente sabe que a gente precisa superar para vencer alguns desses dilemas. Então, quando a gente olha para esses animais liminares, eles estariam à margem de espaços naturais, ou seja, eles não seriam animais selvagens ou silvestres, no caso, e, no entanto, eles não seriam animais domésticos, ou seja, eles não pertenceriam a espaços naturais e não pertenceriam a espaços humanos, segundo o atual paradigma que a gente vive hoje, dual, né, que a gente precisa superar, como eu já havia dito. O fato deles serem animais liminares e de eles viverem à margem desses espaços cria uma noção de espaços adequados e inadequados a determinados indivíduos. E quando a gente trata de animais sinantrópicos, esses espaços basicamente não existem. Então, quando a gente olha para esses animais no ambiente natural, a gente vai olhar como uma forma de despertencimento. Eles não pertencem a esses espaços. Normalmente a gente associa, né? Em compensação, nos ambientes humanos, eles também não são animais domésticos, e em algumas situações eles também são vistos como não pertencentes aos espaços urbanos, né? Isso tem a consequência de haver uma deslegitimação da presença desses animais em qualquer dos espaços, ou seja, eles são marginais, né? Se eles estão lá, não é o espaço deles, se eles estão cá, não é também o espaço deles. A tendência, então, é a gente tratar isso como uma forma de expulsar, eliminar eles, qualquer que seja o espaço onde eles estão inseridos. Então, isso, então, causa uma série de conflitos. No caso de ambientes urbanos, como eu já havia dito também, conflitos normalmente associados à sujeira, à superpopulação, a incômodos gerais da convivência com esses indivíduos, né? Então, trouxe aqui, né, por exemplo, um conflito bastante comum, né? Uma invasão de pombos em imóveis. Se a gente for ver, então, a notícia, não são nem imóveis particulares, são queixas de invasão a estruturas públicas, como praças, ruas, outros prédios públicos, né? Porque há essa deslegitimação da presença desses animais nos espaços urbanos, né? Com relação aos dilemas ambientais, o slide é repetido de propósito porque ele tem a mesma conotação. São animais que também não pertencem aos ambientes naturais, né? Então, eles são vistos normalmente, em geral, né? Não todos os animais sinantrópicos, mas a grande maioria, eles são vistos como invasores de espaços naturais, né? Então, a presença nesses espaços também não é legitimada, e a gente tende a querer tirar ele desses espaços também. Os conflitos que se geram a partir daí é que são um pouquinho diferentes, né? Se nos ambientes urbanos a reclamação é por sujeira, superpopulação e incômodos gerais, em ambientes com menos atividades urbanas, mais naturais,
eles são encarados, eles têm um símbolo de prejudicarem a fauna nativa, prejudicarem o funcionamento geral de ecossistemas nativos, uma vez que eles seriam invasores, que eles não pertenceriam àquele lugar específico. De novo, a gente não está falando de todas as espécies, a gente teria que analisar cada uma delas. Existem espécies sinantrópicas em alguns locais que elas são nativas, então o conflito em direção a elas é um pouquinho diferente. A gente está falando aqui em termos gerais. Em termos gerais é isso, são animais que são encarados como invasores e que podem prejudicar uma diversidade local, um equilíbrio do ecossistema local, o que vai influenciar, então, da gente querer tirar esses animais desses locais também, tá? E depois a gente vai falar, então, de conflitos sanitários, né, que também é muito associado aos animais sinantrópicos, né? Boa parte dos instrumentos de governança dos grandes centros urbanos tratam da questão de sinantropia nos órgãos responsáveis pela saúde, né? Nas secretarias de saúde, e uma outra parte em órgãos ambientais, né? Por quê? Onde está o dilema aí? Normalmente eles são associados à sujeira e eles são associados a doenças. Há um simbolismo em torno desses indivíduos que os associam diretamente a essas situações, né? Então, eles ganham, por toda essa situação, eles ganham um caráter de nocividade, são vistos como animais perigosos, um outro caráter que faz com que a gente queira tirar esses animais próximos do nosso convívio. A questão é que, quando a gente trata de todos esses conflitos, e principalmente da parte sanitária, a gente acaba criando essa imagem de que eles são meros veículos de patógenos, né? São invasores, meros veículos de patógeno, e que isso leva a uma consequência que a gente deslegitima a vida desses animais muitas vezes, dá pouco valor, né? Isso, então, gera também, mais uma vez, diversos conflitos que, normalmente, os mais prejudicados são os animais não humanos, por exemplo, com formas de controle letais e de extermínio, por exemplo, que ainda são muito aceitas quando envolve algumas espécies, em nome de resolver esses dilemas, tá? Então, aí a gente trouxe uma notícia que cria uma imagem que vai refletir também como a gente interage com esses animais. E, por fim, eu trouxe aqui as simbologias que esses animais carregam. À medida que todas essas informações nos chegam, esses dilemas sanitários, dilemas ambientais e dilemas espaciais, normalmente são informações que chegam de um ponto de vista humano, sem uma discussão ética por trás, acaba por criar simbologias, normalmente negativas, em direção a esses animais, que vão influenciar as ações que a gente vai ter com eles, né? As interações entre nós humanos e esses animais. Aqueles pontinhos de interrogação, eu coloquei porque essas simbologias, elas são criadas por diversos fatores e são muito particulares, né? Cada um tem um background particular de receber informações, de vivências individuais próprias, e aí a gente vai incluir mídia, a gente vai incluir leituras, exemplos, enfim, que vão criar essas simbologias. O ponto aqui é a gente analisar criticamente esses simbolismos. Deixar de receber eles passivamente, né? E aí partir para ações, mas analisar o que a gente recebe e criar essas simbologias de uma forma crítica, né?
trazendo, por exemplo, questões éticas, né? Trazendo questões éticas e pesando o interesse dos animais na nossa forma de interagir com eles. Então, as simbologias estão aí, a gente está toda hora exposto a elas por diversas informações, o ponto é a gente analisá-las criticamente. Né? Por quê? Porque, por outro lado desses dilemas, existe os interesses dos animais, né? E aí, aqui a gente vai falar rapidamente, mas são dois interesses muito básicos que ao longo do curso já deve ter sido incansavelmente trabalhado, que existe o interesse dos animais, primeiro em viver e depois em não sofrer, né? São dois interesses básicos que, normalmente, ao criar aqueles simbolismos e ao querer resolver aqueles dilemas, a gente não leva em conta. Então, como que a gente pode trabalhar esses dilemas? São ideias, são sugestões, também não se esgota aqui. Isso são temas que a gente discute melhor em grupo, em conjunto. Então, eu vou colocar uma lista aqui, mas ela não se esgota aqui e é muito interessante discutir essas ideias em grupo, né? Então, vamos lá. Superar a dualidade humano-natureza. Principalmente quando a gente falou ali dos conflitos espaciais e dos conflitos ambientais. Quando a gente olha espaços humanos e espaços naturais, a gente olha para esses animais como não pertencendo a nenhum desses dois locais. Então, há um prejuízo aí de olhar para esses animais sempre como invasores, nunca como pertencentes a determinado local. Então, consiste em olhar para os ambientes como ambientes multiespecíficos. Olhar, por exemplo, para os ambientes urbanos, para as cidades, como ambientes multiespecíficos, que contemplam diversas espécies. Aquelas domésticas, aquelas sinantrópicas, nós humanos, né? E que a gente possa trabalhar esse convívio mais harmonioso, superando essa dualidade de entender que esses espaços eles contemplam diversas espécies. Isso tá bastante relacionado, né? Repensar o conceito de territorialidade e controle sobre os espaços. Não suficiente a gente olhar para os ambientes urbanos e querer encarar como ambientes só humanos, a gente tem uma territorialidade de querer olhar para os ambientes naturais como adequados para um grupo de espécies também, né? Ou seja, o nosso território acaba, o nosso olhar sobre o território acaba sendo do planeta todo, em que a gente quer escolher quais animais pertencem a cada espaço. Então, repensar esse conceito de territorialidade de ambientes humanos, né, puramente humanos, e olhar para eles como locais que contemplam outras espécies também. Criar instrumentos de governança adequados a espaços multiespecíficos, como ambientes urbanos e periurbanos, considerando o interesse dos animais e não só resolvendo os dilemas do ponto de vista humano. Associar ecologia com ética animalista. Né? Embora biólogo e super respeito os estudos em direção a esses animais como exóticos, invasores, a gente precisa trabalhar esse manejo junto com a ética animal, considerando os interesses, considerando o bem-estar, a vida e o não sofrimento desses animais. Isso faz com que a gente supere rótulos de invasores, por exemplo, olhando para os espaços como locais multiespecíficos, de pragas, no caso dos ambientes urbanos, em termos hiperurbanos, em termos de possíveis prejuízos em lavouras ou em cidades, prejuízos econômicos. Isso faz olhar para esses animais de uma forma
diferente, inclui a gente superar esse rótulo de invasor, de praga, que é uma linguagem que vai influenciar na nossa simbologia lá e nas ações cotidianas em direção a esses animais. Então, a gente precisa superar essa estigmatização que muitos desses indivíduos sofrem. Uma vez que o controle populacional seja necessário, digamos assim, né? Não sei se é a palavra mais correta nesse sentido, mas se decida por esse controle populacional, que ele seja feito com preocupações éticas, como já vem acontecendo com animais domésticos. Então, a gente pode alargar essas preocupações éticas também aos animais sinantrópicos que estão em superpopulação nos ambientes urbanos. E a gente fala sobre os dilemas sanitários, a gente fala em complexificar os conflitos sanitários, levando em conta todos os fatores, ou seja, tirar a simplificação desse dilema. Qual é a simplificação? Normalmente, quando há as zoonoses, né, surtos de zoonoses, a gente encara como, beleza, vamos eliminar então os animais responsáveis, né? E deixa de tratar esse dilema como algo complexo que envolve uma mudança também de postura humana. Então, a gente vai falar que zoonoses estão associadas a também alguns conflitos ambientais, por exemplo, conflitos socioeconômicos, vulnerabilidades ambientais, vulnerabilidades socioeconômicas, né? Então, deixar de tratar esse dilema sanitário de uma forma simplificadora e que vilaniza o animal e controla só o animal e deixa de olhar para uma postura também humana no acontecimento desses conflitos sanitários. Por exemplo, associando o bem-estar dos animais também. À medida que os animais têm um bem-estar, um alto nível de bem-estar, a chance, então, de eles serem portadores de patógenos e de nos transmitirem, ela é também diminuída. Isso, por exemplo, a gente pode ver praticamente com animais domésticos, né? Tem mais um. A curto prazo, então, são todas as questões que a gente já falou são questões a longo prazo que a gente dá passinho por passinho, trabalhando. Esse curso, por exemplo, é uma ótima oportunidade para isso, mas tá, a curto prazo, o que eu posso fazer hoje? O que eu posso fazer amanhã, né? Além de estudar sobre, além de tentar passar informações que mudem essas simbologias e que façam com que a gente trate esses dilemas de uma forma diferente. A curto prazo, a prevenção ao convívio com espécies que nesse momento são indesejadas, né? Então, prevenir através de higiene, prevenir através de barreiras a esses animais para que eles não entrem, por exemplo, em ambientes de casa, por exemplo, ambientes como casa mesmo, né? Cozinha, quarto, que a gente tem esse convívio, que há um conflito aí, né? Então, primeiro trabalhar essa questão da prevenção a curto prazo. Não deu para prevenir, né? Em situações limites, quando a gente convive com um animal, por exemplo, um roedor dentro de casa, como agir? Se a gente não conseguiu prevenir, como agir? A gente vai falar, então, em soluções criativas e não simplificadoras, né? Normalmente a gente tem logo o start de eliminar esse animal. A gente precisa fugir dessas soluções simplificadoras e tentar soluções criativas que respeitem os interesses desses animais. Aí a gente vai falar de situações muito particulares de como isso é possível fazer, né? O interesse desses animais, primeiro, é em viver e depois, em situações limites, né? Como que a gente pode manejar para esses animais sofrerem
o mínimo possível. Lembrando, em situações limites. O que é limite? Bom, a gente vai estar falando de uma situação que não dá, que a gente esgota todas as outras possibilidades, tá? As considerações finais, então. Os dilemas, eles foram aqui tratados a partir de generalidades, né? A gente falou de muitas espécies, de muitas histórias, de muitos dilemas, e eles não excluem a necessidade de compreender as particularidades de cada interação, de cada espaço, de cada humano e animal, né? Naquele tripé, espaço, humano, animal. Cada tripé desse existe uma particularidade e que a gente pode olhar de uma forma diferente, mas pensar dessa forma geral de olhar para os interesses dos animais ao tentar resolver esses conflitos. E como eu já havia dito, dar protagonismo aos animais sinantrópicos e aos dilemas que os envolvem é também repensar os nossos dilemas como sociedade. Existem diversos paralelos de vulnerabilidades sociais com humanos e da maneira como a gente trata os animais sinantrópicos, tá? Eu deixei algumas sugestões, referências de leitura, qualquer coisa vocês pausam o vídeo, né, e acessam aí. Eu queria destacar aqui, para quem é iniciante no tema e quer se aprofundar sobre os animais sinantrópicos, queria destacar o Zoópolis, que é um ótimo livro para início, né, e os outros livros também, mas como primeira aproximação ao tema, eu recomendaria o Zoópolis. Aí depois tem diversos artigos super interessantes que também tratam da questão que eu deixei aqui para vocês. Eu fico, então, à disposição. Como eu disse, é um assunto que rende muita discussão e ele é melhor quando ele é trabalhado em conjunto com outras ideias. Então, eu fico à disposição pelos e-mails aí, se a qualquer crítica, sugestão, alguma troca de ideia. Isso é sempre um assunto em construção, como a ética animal em geral, né? E agradeço a UFO pelo convite, a Federal de Uberlândia pelo convite, e a minha orientadora, Carla Molento, também, que pela troca de conhecimento, e espero que de alguma forma essa aula tenha sido útil a quem está assistindo e aos animais que a gente vai interagir aí nas cidades, no nosso dia a dia. Obrigado.